Olá, boa noite, aqui que é o Diácono Agamenon da Igreja Pai de Multidões, nosso querido Michael Cérebro da Casa da Bênção, e aqui estamos no templo da Igreja Metodista Wesleyana com o nosso querido Pastor Brasil, que vai estar respondendo algumas perguntas para nós, para estar mostrando para a gente dentro da palavra de Deus. A gente faz um programa bem irreverente aqui com vocês, com os jovens com Jesus, fazemos um programa bem irreverente, mas neste momento a gente trouxe aqui um Pastor Brasil, para estar falando um pouco dentro da palavra, dentro da Bíblia, alguns assuntos importantes que nós passamos dentro das igrejas e também fora no mundo secular. Verdade, a gente vai estar trabalhando um pouco aí, mostrando alguns temas aí, e até abordando aí o que o pastor acha, o que as pessoas vão pensar depois aí além disso. E tá aí uma nova opção. O pastor Brasil está muito bem abençoado aí. Hoje o culto foi abençoado, como vocês poderão ver depois também pelos vídeos aí, pelo culto em passado. Quem quiser visitar aqui pode visitar, está de portas abertas da igreja aí. Igreja Metodista Wesleyana de Três Corações, no bairro Santa Teresa, com o Pastor Brasil. O Pastor Brasil tem aqui, está trazendo jovens aqui para essa igreja, está sendo almas, ganhando almas, cuidando das almas, e ele vai estar respondendo algumas perguntas hoje. Pastor Brasil, boa noite, tudo bem? A gente estava querendo aqui dar credibilidade ao nosso programa. Nós temos o senhor aqui um pastor que tem nome já tem uma longa data de ministério. O senhor poderia responder para a gente o que o senhor acha, a sua opinião, e também dentro da palavra, dessas pessoas que usam de maneiras ilícitas para subir na vida, tanto no mundo secular, no mundo, quanto dentro da igreja, para ganhar cargos eclesiásticos, para subir, para tomar um discipulado do pastor, né, para ficar no púlpito. A gente precisa saber o que o senhor acha disso, as pessoas que fazem de maneiras ilícitas para poder ganhar posição na vida. Pois bem, meu querido Agamenon, o fato é que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra o nosso semelhante, mas contra, né, as potestades do ar, nos lugares celestiais, contra o diabo e seus afetos, o diabo e os demônios, seus demônios, né? Então, é óbvio que tudo que acontece de ruim nas nossas vidas é porque tem a interferência do maligno, porque o diabo ele não quer que nós sejamos santos, que nós sejamos observantes da palavra de Deus, né? Então ele se levanta contra tudo que se chama santidade, e dentro, né, deste particular é óbvio que ele vai se levantar também contra os ministérios, né, evangelísticos, contra as pessoas que querem buscar a santificação, né? Então ele vai levantar uns contra os outros e vai fazer com que haja contenda entre os irmãos, né? Vai fazer com que haja ciúmes, vai fazer com que haja desavenças, né, entre os irmãos, entre os escolhidos do Senhor, né? Porque nós todos, a Bíblia nos mostra que somos escolhidos do Senhor, não fomos nós quem o escolhemos, mas foi Ele quem nos escolheu, né? E é óbvio que o inferno não está nada satisfeito. Então, estas pessoas que se levantam contra as outras, que buscam crescer, né, pisando nos demais semelhantes, né? Então essas pessoas, a gente pode ver à luz das Escrituras Sagradas que essas pessoas estão sendo influenciadas pelo maligno em virtude de darem credibilidade, ou seja, de darem espaço ao inimigo para que ele assim faça o trabalho dele, né? Que é colocar dissensão entre os irmãos, que é fazer com que umas pessoas humilhem outras, né? Porque muito diferente do querer de Deus, o diabo ele gosta de humilhar as pessoas. Na verdade, ele é especialista em humilhar, e ele usa todas as armas que ele tem para humilhar, para mostrar que as pessoas não têm valor nenhum, para mostrar que as pessoas de repente são zero à esquerda, né? Ou algumas pessoas são zero à esquerda, principalmente aqueles que têm se esforçado, né, para viver nos caminhos do Senhor, aqueles que têm sede de justiça. Então, sendo assim,
o diabo, ele não fica contente em ver um verdadeiro cristão, uma pessoa de bem, uma pessoa que tem um bom coração, uma pessoa que que tem o fruto do Espírito Santo como bondade, benignidade, mansidão, né? Então o diabo não fica satisfeito, né? Então é óbvio que ele se levanta contra tudo que se chama santidade. Então ele quer prejudicar mesmo a caminhada dessas pessoas, né, na presença do Senhor. Então ele usa, como eu disse anteriormente, usa as pessoas, algumas pessoas, né, que não vigiam, não oram, né, para que pisem nos outros, para que humilhem os outros, né, e fazendo com que essas pessoas venham a ser pessoas depois traumatizadas, né, pessoas com amargura no coração, e aquela raiz de amargura plantada, ela vai crescendo, vai tomando conta da pessoa, a pessoa entra em depressão, né, porque depressão nada mais é que uma opressão maligna, não é? E aí de repente essa pessoa, por fim, dependendo, né, do estágio em que essa pessoa possa chegar, ela vai ter desejo suicida, porque a Bíblia diz que todo suicida, ele não obtém a salvação em Cristo, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, muito menos a sua própria vida, assim como aconteceu com Judas Iscariotes, né? Ele foi tentado, ele deu lugar para o diabo trabalhou na vida dele, e ele se levantou contra o ministério de Jesus, né? Está certo que isso já estava previsto, alguém ia fazer o papel de Judas Iscariotes, né? Mas ele foi o único, dentre os 12, foi ele quem deu lugar, deu credibilidade. E o diabo é legalista. Quando nós abrimos as portas da nossa vida para fazendo alguma coisa errada, praticando o pecado, praticando o erro, a iniquidade, então o diabo, ele entra dentro do legalismo, ele aproveita e faz bagunça na vida das pessoas. Ele trabalha em cima da lei. Ele trabalha em cima da legalidade, em cima do que é direito dele. E eu perguntar para o senhor assim, qual você pode dar assim, um testemunho pessoal sobre isso? Um testemunho, ou até eu posso dizer assim, você possa estar instruindo essas pessoas que estão sendo humilhadas, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, estou sendo humilhada, parece que não tem ninguém, estou com ninguém, ninguém está me usando. O que você pode dar como referência na pessoa, a pessoa está dando um caminho que está nos anos, está andando no jeito, poder está podendo puxar o caminho. Sabe que a Deus é o melhor caminho, mas o pastor acho que ele vai dar uma melhor luz aí para a gente. Então, jovens, o fato é o seguinte, nós temos as armas que o Senhor nos dá, né? As armas que o Senhor nos dá para combater o mal, né, é exatamente o fruto do Espírito Santo de Deus, que é fé, né, gozo, que é alegria, né, do Espírito Santo de Deus. Então fé, alegria, paz, né, longanimidade, benignidade, mansidão, né, domínio próprio, que é a mesma coisa que autocontrole, né? Então, se nós nos vestirmos ou tomarmos posse dessas armas que o Senhor nos dá, né, e pegarmos as armas, que uma delas é a própria palavra de Deus, né, e nos alimentarmos dela e vivermos de acordo com o querer de Deus, Deus então vai estar por meio do Espírito Santo nos capacitando, e a gente vai então contra-atacar mais com o bem. Enquanto o diabo ele vem com o maligno, né, com tudo que é maligno para nos prejudicar, aí nós contra-atacamos com a fé, com o gozo no Senhor, né, com a alegria no Senhor, né, com a benignidade. Benignidade é aquele estado em que a gente não profere maldição, não deseja o mal para ninguém, muito pelo contrário, a gente deseja o bem até para os nossos inimigos, para aqueles que se levantam contra nós. Então as pessoas que estão sendo humilhadas, elas devem se humilhar diante do Senhor, porque a Bíblia diz que a seu tempo o Senhor as exaltará. Então, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, aí você me pediu para dar uma
uma ilustração ou um testemunho. Certa feita, no meu ambiente de trabalho, eu tinha um colega que não aceitava que eu tivesse nascido de novo em Cristo, porque eu tocava carnaval com ele, eu praticava muitas atividades mundanas juntamente com ele. A gente bebia junto, né? Tocava junto, enfim, né? Varava noites, noitadas junto. Então, e ele tomou conhecimento então que eu me converti a Cristo, e então ele não estava nada satisfeito. Quer dizer, o inimigo das nossas almas, né, lançou um mandado inflamado no coração dele, na mente dele, para que ele não aceitasse aquilo, né? Então ele combateu o tempo todo contra a minha nova vida em Cristo. Então, e como ele era o meu chefe no ambiente de trabalho, então todas as vezes ele buscava me humilhar. Tudo que ele podia fazer para me humilhar, mesmo tendo sido meu amigo, ele fazia, ele me humilhava. E eu chegava na minha casa no final da tarde, aí eu dobrava o meu joelho no quarto e falava com o Senhor. Falava: Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, né, eu entrego a causa nas tuas mãos, ou seja, eu entrego o fulano de tal nas tuas mãos, não para que o Senhor o humilhe, mas para que o Senhor mostre a ele que eu sou teu e tu és meu, Senhor. Faça ficar claro, né, diante dos olhos dele, que eu sou teu e o Senhor é meu, né? Mas não para que ele seja humilhado, mas para que ele sinta que ele está lutando contra uma pessoa, né, contra uma situação que não foi provocada por mim, mas por ti, porque não fui eu quem te escolhi, foi o Senhor quem me escolheu, né? Então, a partir do momento em que eu comecei a entregar nas mãos do Senhor aquela causa, então o Senhor trabalhou, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele trabalha por aqueles que nele confiam, né? Então, e a Bíblia também diz que as orações dos justos podem muito ter seus efeitos. Então, a partir do momento que eu exercitei a minha fé, comecei a trabalhar a minha fé no Senhor, colocando aquela causa que para mim era difícil, né, colocando nas mãos do Senhor, o Senhor veio em meu favor, né, e me exaltou diante daquele homem que era o meu chefe. Então, não adiantou nada ele ter se levantado, feito o que ele quis fazer, mas nada do que ele fez prevaleceu. Mas prevaleceu sim as mãos do Senhor sobre a minha vida, me fazendo exaltar, ficar numa posição, num patamar mais elevado do que ele, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E aí então ele ficou, moral da história, ele ficou tão envergonhado com a situação, né, que até os nossos chefes, né, não deram crédito a todas as calúnias, as difamações que ele fazia contra mim, as mentiras que ele fazia contra mim, que ele dizia contra mim. Então, que ele ficou tão envergonhado que ele pediu uma transferência, quer dizer, saiu de perto de mim e de perto dos demais colegas de trabalho, sendo que ele era o meu chefe, entendeu? Mas aí o Senhor me colocou sobre ele, né? E colocou ele debaixo dos meus pés, não para que ele fosse humilhado, mas para que ele sentisse que eu era do Senhor, que eu sou do Senhor e que o Senhor é meu, entendeu? Então é assim que Deus faz. Quem está no escuro e vê o brilho dos outros, os olhos se ofuscam e ficam incomodados. No caso, aconteceu isso, Senhor, é verdade. Você estava lá. Não fica diferente, meus queridos, da história, né, que foi ministrada aqui, que foi falada aqui hoje, até pelo irmão Agamenon, né? Então, por exemplo, José, ele foi humilhado pelos seus próprios irmãos, né? Ele foi assim, taxado como zero à esquerda, né? Sendo que ele era um querido do pai dele, né? O pai dele o amava muito, né? E ele era um servo do Deus Altíssimo, né? Do Altíssimo. Mas todo aquele levante que houve contra ele, né, depois se reverteu em benefício, né? Então é assim que Deus faz. Quando nós confiamos no Senhor, né, entregamos a causa nas mãos dele, ele passa a trabalhar em nosso favor. Amém? Amém. É assim que Deus faz. Nessa noite nós tivemos aqui com o pastor Brasil,
nosso querido Michael Cérebro, Diácono Agamenon. Estamos aqui no templo do Senhor e espero que essa palavra trazida aqui pelo nosso querido pastor possa ter falado ao seu coração, que não importa a barreira, não importa a luta, não importa nada, Deus é na sua vida. Não vai importar o que vão fazer, como o nosso querido pastor mesmo falou, foi humilhado e tal, mas depois Deus mostrou que era do lado dele. Se você curtiu esse vídeo aí, espera no Senhor que Deus tenha um grande plano na sua vida. Me permita, meus queridos, só para ilustrar mais uma vezinha que o Espírito Santo me fez lembrar de uma passagem maravilhosa. Então quero dizer a todos vocês que curtem esta página no Facebook, curtem este ministério, né? Loucos por Jesus, loucos por Cristo, né? Porque na verdade loucos nós devemos ser entre aspas, né? Porque devemos ser fervorosos, servos fervorosos, discípulos fervorosos, né? Aprendam isso aí já. Mas então, a todos vocês que curtem esta página, eu quero dizer a vocês o que o apóstolo Paulo disse aos filipenses. Certa feita o apóstolo Paulo disse assim, né, que a gente vai encontrar essa passagem em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. O que vem a ser isso? O que quer dizer isso? Quer dizer tão somente que todas as nossas causas, aquilo que é impossível para nós devemos colocar nas mãos do Senhor, né? Colocar através da oração, da petição, da súplica e falar para o Senhor: Senhor, eu coloco esta causa nas tuas mãos. O fulano ou a beltrana tem se levantado contra mim, né? Os meus vizinhos têm se levantado contra mim, o irmão fulano, a irmã fulana tem se levantado contra mim, né? Eu não tenho sido compreendido, então eu coloco esta causa nas tuas mãos e te peço que o Senhor me dê a vitória. Até porque, e aí a gente já deve, a partir do momento que coloca nas mãos do Senhor, a gente deve tão somente descansar nele e começar a entrar com ação de graças. Quer dizer, só agradecer e esperar a vitória, que a vitória vem, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o dono da vitória, Ele é a nossa vitória, Jesus é a nossa vitória. Então qualquer que seja a nossa necessidade, nós temos que esperar no Senhor, porque o mesmo Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então, a todos os ouvintes desta programação, a todos os seguidores então desta página, então confie no Senhor, espere no Senhor, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele, Ele tudo vai fazer por você, amém? Amém. Se você curtiu, compartilha. O próximo vídeo será falado sobre luta. Se Amém. você que sabe, passa por luta, você vai saber. Você pode ser um leão pequeno agora, a montanha sua pode ser grande. Exemplo, a sua montanha já está no limite, ela não cresce mais, mas você que é leão vai crescer, você subir lá em cima. Se você curtiu, compartilha com a gente aí. Valeu, obrigado aí.